Fala, rapê, beleza? Eu sou o Gaspar. Hoje vamos falar sobre um personagem muito querido, mas que esconde um lado sombrio. Sim, estamos falando dele, do Cebolinha, o verdadeiro vilão da Turma da Mônica. Prepare-se para descobrir um lado dele que você nunca imaginou. O Cebolinha, com seu jeito de falar helado e aparência inocente, sempre foi visto como um menino travesso, mas por trás dessa fachada esconde-se uma ambição perigosa, ser o dono da rua. Em quase todas as histórias da Turma da Mônica, ele quer mandar e fazer as coisas do jeito dele, o que o coloca em conflito constante com a Mônica. Ele não aceita que as coisas sejam diferentes do que ele quer e por isso ele está sempre bolando planos mirabolantes para derrotar a Mônica e se livrar do Sansão. Embora pareça apenas um menino implicante, a verdade é que o Cebolinha tem um lado bem mais sombrio. A versão jovem da Turma da Mônica, ele se torna um vilão assumido, até ditador, na saga do fim do mundo. Nessa história, ele chega a dominar o planeta e criar várias realidades alternativas, sempre como uma versão maligna de si mesmo. Até nas histórias clássicas, como a dos 5 fios mágicos, ele já demonstra essa sede de poder. Ele pede desejos para ficar mais forte que a Mônica e no final, para dominar o mundo. Em outras histórias, como quando ele usa a máquina do tempo do Franjinha, ele vai ainda mais longe, apaga a Mônica da existência, só para não ter mais que lidar com ela. Por mais que o Cebolinha seja um personagem querido, ele tem atitudes de vilão que ao longo dos anos só ficaram mais evidentes. O desejo dele de mandar em tudo e em todos é a forma como ele tenta manipular as situações para se beneficiar, mostrando que, no fundo, ele é muito mais do que apenas uma criança implicante. Mas você já se perguntou por que o Cebolinha provoca tanta Mônica? À primeira vista, parece só aquelas brincadeiras de criança, certo? Só que quando a gente olha mais de perto, pode perceber que tem algo mais por trás dessas provocações. Será que o Cebolinha não esconde sentimentos mais profundos que ele não sabe expressar? Ou será que ele quer manter a Mônica por perto de qualquer jeito, mesmo que seja só para manter a rivalidade? E aí vem a revelação bombástica da Turma da Mônica jovem. A Mônica, já mais madura, revela que o Cebolinha nunca foi o cara dos sonhos dela. Dá para acreditar? Depois de tantos anos de planos infalíveis, brigas e provocações, ela solta esse desabafo de que talvez devesse ter desistido dele há muitos anos atrás. Ela ficou nessa história mais por orgulho do que por amor de verdade. E isso faz a gente pensar até que ponto os dois estavam presos a essa dinâmica de provocação. Talvez o Cebolinha tenha se apegado tanto à ideia de ser o rival da Mônica, que ele nem percebeu que seus sentimentos mudaram ao longo dos anos. E a Mônica, por outro lado, pode ter ficado presa a essa história, não por vontade, mas por teimosia mesmo, por não querer admitir que estava errada sobre o Cebolinha. Agora, o que realmente surpreende é que quando o Cebolinha não tem a Mônica por perto, ele simplesmente perde o controle. Não é só uma questão de saudade ou ciúmes bobos de infância. Na história Turma da Mônica jovem, Robô e Zumbi, o Cebolinha chega ao seu ponto de ruptura e se transforma no vilão de vez. E sabe por quê? Ele cria nanitas que transformam a galera toda em robôs zumbis. Tudo porque não conseguiu lidar com a ideia de não estar com a Mônica por perto. Bizarro, né? E o que deixa tudo ainda mais chocante é que no meio dessa confusão, ele beija ninguém menos que a Monique, uma descendente da Mônica. Parece que ele não consegue escapar dessa obsessão, mesmo quando se trata de uma versão futura dela. Esse beijo levanta muitas perguntas. Será que o Cebolinha sempre vai buscar uma versão da Mônica em que estiver por perto? Ou será que ele é incapaz de viver sem ela, mesmo que ela o consuma por dentro? No final, ele até consegue voltar no tempo e desfazer toda a confusão que criou, mas o estrago já estava feito. Não dá para apagar o que aconteceu, tanto no futuro quanto no coração dele. A história dos robôs zumbis acaba sendo mais do que uma aventura maluca. Ela revela o lado sombrio do Cebolinha, mostrando o que ele é capaz de fazer quando não tem o controle dos seus próprios sentimentos. E o negócio só piora quando o Cebolinha cresce. A coisa toma proporções mais sombrias. Ele se torna um ditador implacável, conhecido como 5 Fios. Aquele garoto que passava tempo fazendo planos infalíveis para roubar o coelhinho da Mônica, agora domina geral, exercendo um controle brutal sobre tudo ao seu redor. E o mais perturbador, ele nem pensa 2 vezes antes de colocar seus amigos em risco. Numa das histórias mais sombrias, ele arrasta a turma inteira para uma cidade assombrada, sabendo que o perigo era real e que eles poderiam de fato morrer. E por que ele faz isso? Só para capturar um fantasma e se tornar mais famoso. O Cebolinha adulto, agora completamente tomado pela ambição e o desejo de poder, deixa para trás qualquer resquício daquela inocência de criança
Ele quer ser lembrado, quer ter o controle e não mede as consequências para atingir seus objetivos. E o mais chocante dessa história é que o Cebolinha, em sua sede por poder e reconhecimento, não hesita em sacrificar os próprios amigos por puro egoísmo. Ele coloca todo mundo em risco, como se a vida dos outros fosse apenas um detalhe insignificante diante da sua ambição. Mas o que realmente vira o jogo é o momento em que ele é confrontado com a verdade, e não é qualquer pessoa que joga essa bomba na cara dele, é o Chaveco do futuro, que surge para abrir os olhos do Cebolinha de uma vez por todas, e a frase que ele salta é um verdadeiro soco no estômago: você sempre foi um vilão. Imagina a gravidade dessa revelação. O Cebolinha passava a vida toda se achando o herói da sua própria história, acreditando que estava sempre no controle, com planos mirabolantes e desafios contra a Mônica. Mas aí vem essa verdade cruel, que desmorona tudo que ele acredita. Não só os planos dele deram errado, como ele se perdeu completamente no caminho. E o Chaveco do futuro joga isso na cara dele sem rodeios: ele sempre foi um vilão. Então galera, por mais que o Cebolinha seja um personagem querido, ele tem atitudes de vilão que não podem ser ignoradas. E você, o que acha? Deixa sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Ative o sininho para não perder nenhuma teoria assim que sair no canal, beleza? E lembrando, isso é apenas uma teoria, hein? Até a próxima.